Ora, para todos, muito bom dia, bem-vindos a este Manhãs com Alma, de sábado, 6 de julho. Já cá estamos, eu e a Susana Osório, para levar até si mais um programa. Hoje vamos falar de mediunidade. É verdade, Marta, mas antes de começarmos com o tema, deixa-me, antes de mais, agradecer a todas as pessoas que têm vindo ter comigo aqui à Praça de Dona Maria II, à Feira Medieval Viking, dar os parabéns pelo programa, dar-me 2 beijinhos, no sentido de me conhecer. Sem sombra de dúvida, estes 2 dias, desde quinta e sexta, tem sido um encher de coração muito grande, porque é muito bom ver o feedback das pessoas e as pessoas admirarem. Elas falam muito no contexto do programa, o quanto o programa lhes tem ajudado a entender algumas coisas e de uma forma simples, e que elas até têm encontrado uma certa paz, uma certa tranquilidade com alguns dos temas que nós temos focado aqui. Isso parece que não é muito, é um feedback muito bom, e eu quero mandar um beijinho para todos, para todas essas pessoas que vieram até mim ao longo destes 2 dias, e para aquelas que poderão vir ainda nestes 2 dias que restam de mercado, porque realmente as pessoas não têm a noção do quanto isso me faz feliz e me enche o coração. Sem dúvida alguma, também um beijinho para os que nos acompanham. Nós sabemos que são muitos aqueles que nos acompanham, que às vezes estão mesmo só a ouvir e que gostam dos temas que nós falamos. Ainda ontem, curiosamente, tive ouvintes em linha que me diziam precisamente o mesmo: amanhã vai haver programa. Eu disse, vai sim, pronto, é que eu ouço sempre. Ela gosta sempre de estar aqui deste lado, gosto muito de ouvir. As pessoas frisaram muito que sentiram-se, entre aspas, não é? Nesta forma, um bocadinho perdidas, vamos dizer assim, estas 2 semanas em que eu estive ausente por causa das feiras anteriores, em que muitas chegavam às 8 horas, ligavam a rádio e depois é que se apercebeu, pois é, hoje não está porque está na feira X, e então é que, pena, e ficavam com aquela tristeza porque o programa não ia para o ar naquele dia. Isso é muito bom, porque realmente mostra, hoje para mim é um esforço muito grande estar aqui a fazer este programa. As pessoas não veem o rosto, mas o rosto revela muito cansaço. Ainda bem que não vem. Eu e o meu. Revela muito cansaço, ainda tenho muitas horas pela frente, até porque a feira vai até à 1h da manhã. É uma carga muito pesada, mas é aquilo que eu costumo dizer, eu faço por gosto, e ver esse feedback por parte dos nossos ouvintes realmente dá outra energia. No caso de hoje, vai certamente ajudar a eu aguentar as horas de trabalho que eu ainda tenho. Ainda tens pela frente. Até à 1h da manhã ainda tenho muitas horas pela minha frente. Realmente, portanto, é um beijinho enorme do fundo do coração para todas essas pessoas que nos acompanham semana a semana e que fazem este programa valer a pena, que eu acho que isso é importante. Sim, senhores. Mas hoje focámos-nos então na mediunidade. Neste tema, o que é mediunidade? Será que eu tenho mediunidade? Como é que eu lido com isso? São várias perguntas que são feitas e que provavelmente o programa ou os minutos que nós temos aqui dedicados ao tema não vão conseguir explicar tudo. Vou tentar fazer a explicação por partes, até porque é um tema complexo. É um tema que para muitos dos nossos ouvintes vai ser difícil de compreensão, principalmente por padrões que as pessoas já têm no pensamento delas. Ou seja, a mentalidade das pessoas nesta área espiritual, holística, e até mesmo na parte da mediunidade, que agora mais concretamente, tem vindo a ficar mais leve, e tem havido um outro entendimento. Isso já é bom. Mas pessoas com os seus 40, 50 anos, 60, que são pessoas que até cresceram com um componente da mediunidade, viveram a sua infância, a sua adolescência, ainda hoje a sua parte de idade adulta, com determinadas experiências. Muitas destas pessoas levam muitas destas experiências como algo negativo, até porque antigamente isto era muito colocado com o padrão do isso é bruxaria, isso é coisa do diabo, tu não fales isso a ninguém, essas coisas assim. E tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes têm isso como uma referência, principalmente para aqueles que poderão estar numa faixa etária dos 40, 50 e por aí fora. Dos 30 para trás já começa a haver aqui uma outra abertura
em que a mentalidade também está ligeiramente diferente, é uma geração depois diferente, e já começa a olhar para a parte da mediunidade como uma coisa, vamos dizer, mais normal ou mais natural de se sentir. E isso, de certa forma, acaba por ser bom para esses nossos ouvintes, porque acabam por mais rapidamente estarem atentos àquilo que se passa com eles. Então, começando por explicar o que é a mediunidade. Sabes o que é a mediunidade? É assim, qual seria a definição que tu colocarias para mediunidade? O poder da pessoa, o dom, de poder ver coisas que as outras pessoas não veem. Aí diríamos que seria o médium, que teria esse. A mediunidade é assim, a capacidade que todos, e eu repito, todos nós temos de poder aceder à informação do outro lado de lá. Ou seja, o receber mensagens, o poder ver, o poder ouvir, o sonhar. A mediunidade é a capacidade que todos temos de ir ao outro lado lá, ao lado invisível, à parte do espírito, e ir buscar informação. O médium é toda aquela pessoa que serve de canal para que isso aconteça. Então, todas aquelas pessoas que chegam a uma determinada fase da sua vida e passam a ter uma maior consciência do que se passa à sua volta e que conseguem receber essas informações num estado mais consciente, torna-se médium. E todos nós temos a capacidade de mediunidade. Então, todos nós, de uma certa forma, somos médiums. Claro que depois a diferença está que uns estão mais desenvolvidos, outros menos, uns mais desenvolvidos para um lado, outros mais desenvolvidos para o outro. Depois a própria mediunidade em si não se manifesta da mesma forma para todos, mas o que acontece é que todos nós temos isso. E eu dou-te o exemplo. Aqueles feelings. Quantas vezes? A intuição. Isso são características de mediunidade. Um sonho que se teve e até se concretizou. Ou um sonho que se teve e que nós nos vimos a perceber mais tarde que foi um alerta, um aviso. Quantas vezes isso não acontece com qualquer um de nós? Certo? Então, isso é o poder que aquela pessoa tem. O que é que acontece, de uma forma geral? Primeiro, as pessoas têm muito medo deste lado, deste mundo, desta parte, assim, espírita. E segundo, pensam que foi a minha cabeça, foi porque eu já sabia, foi porque qualquer coisa. Então, racionalmente, nós acabamos sempre por ir buscar uma desculpa. Porque eu devo estar maluquinha às tantas e isto aconteceu quando não deveria ter acontecido. É uma das coisas que eu ouço muito. E então acabam por criar barreiras. Há algumas pessoas que acabam por ter aqui o contexto de mediunidade leve. E quando eu digo leve, são sintomas como vou sentindo a energia da pessoa quando estou com ela. Tipo, tu hoje estás mais pesada ou estás mais leve, faz-me bem estar contigo, não me faz bem estar contigo. Chega a um determinado espaço, vou-me apercebendo que de repente começou a doer-me a cabeça, quando anteriormente não me doía. Ou então, de vez em quando, vou tendo ali um sonho, esporadicamente, que me diz qualquer coisa ou que me alerta sobre qualquer coisa. Por vezes estou a falar com alguém e de repente me cai assim aquela informação, tipo um pensamento que me cai e eu até dou a resposta à pessoa, mas nem sei onde é que fui buscar aquela informação. Isso são componentes mais leves. Depois, subindo mais um grau, há aquelas pessoas em que têm isto tudo, mas vão-se apercebendo, por exemplo, de algumas presenças, mas não as veem nem nada do género. Tipo, tenho a sensação que está aqui algo, tenho a sensação que está aqui alguém, mas isto deve ser só impressão minha. Portanto, e as pessoas acabam por não valorizar, acabam por não prestarem atenção a essa informação. E depois, continuando a subir um degrau, temos aquelas pessoas que já começam a ver ou a ter a percepção que realmente está ali algo ou alguém, ou acabam por ver esse algo ou alguém, ou ouvir
determinados barulhos, pessoas a chamar ou a falar, dependendo depois do grau em que se encontram cada uma delas. Algumas têm experiências noturnas, não só a nível de sonhos de aviso, de sonhos premonitórios, de mensagens que recebem pelos seus guias, mas também de viagens astrais que acabam por acontecer, em que o espírito é levado para um outro patamar, em que a pessoa tem aquela sensação de que parece que eu saí do meu corpo. E tudo isso são componentes de mediunidade. E cada vez mais se vê pessoas que estão a viver esta parte da mediunidade, principalmente as crianças. Então, o nível de crianças hoje em dia vê-se muito. Por isso é que a geração mais recente acaba por estar mais aberta a esta parte, à mediunidade, do que a geração onde se englobam os nossos pais, com 50 e tal, por aí, não é? Porque eles acabam por vir muito da energia do medo. Porque antigamente o que é que se falava? Temos que ir dar uma volta, temos que ir à bruxa. É? Vamos talhar o medo, mas era numa bruxa. E tudo isso estava associado a uma conotação negativa. E acabavam por nunca explorar ou entender. E depois, quando as pessoas começavam a ter determinados ataques espirituais, a primeira coisa que lhes era incutida era: tenho morada aberta. Muitos dos nossos ouvintes devem conhecer esta expressão. E vamos fechar a morada. Certo? A morada aberta nada mais é do que essa característica de mediunidade. Hoje em dia nós não dizemos que tenho a morada aberta, mas tem a capacidade da mediunidade, é um médium. E a ideia de fechar a morada não se fecha. Não se fecha. Ou pelo menos eu não aconselho a fechar. E pela experiência própria, até porque a minha mãe, coitada, sofreu bastante comigo. Pelo menos desde que eu tenha noção, consciência, desde os meus 9, 10 anos para a frente, aquilo foi uma luta complicada. A minha mãe, tadinha. Eu, no lugar dela, como mãe, ela passou assim um mau bocado complicado. E eu recordo-me, a minha mãe fechou uma morada 2 vezes. E isso não impediu de eu estar a realizar o trabalho que estou hoje. E hoje em dia a minha mãe muitas vezes diz-me: minha filha, mas porquê? Se eu fiz de tudo para te proteger disto, porquê? Porquê que tu quisestes, porquê que tu escolhestes este caminho? E eu respondo muitas vezes à minha mãe: não é uma questão de eu ter escolhido, é uma questão de que eu é que fui escolhida. E eu tenho que aceitar este caminho, porque se eu não aceitar, no meu caso, né? Eu tenho que aceitar este caminho, porque se eu não aceitar este caminho, depois quem leva fisicamente sou eu. E a minha mãe tem noção do quanto eu sofri das mais diversas formas até aceitar este caminho. Mas lembro-me, a minha mãe fechou uma morada na adolescência e depois voltei a fechar mais para a frente. Eu, se não estava casada, iria casar entretanto, porque eu já me lembro que o meu marido estava comigo na altura quando eu fui fechar pela segunda vez, e fui a um padre. Na altura que eu fechei pela última vez, que é aquela que eu mais me recordo, posso dizer aos nossos ouvintes, eu estava muito mal, até porque eu tenho uma característica de puxar as almas, os encostos, muito grande. E na altura eu estava com muitos encostos em cima de mim. Eu estava muito doente, eu não comia há uma data de dias, o meu corpo já estava a enfraquecer, já tinha corrido médico, já tinha corrido várias bruxas, vamos dizer assim, para me limpar, e a verdade é que eu não conseguia ter resultados, porque o que estava comigo era tão pesado, tão denso, que as pessoas não acabavam por não ter força para isso. E o que é que acontece? Então, lembro-me que uma senhora falou à minha mãe que deveria procurar um padre. E acho que fomos para Viseu, na altura. Eu estava muito mal, muito doente mesmo. Eu não me aguentava em pé, tanto que eu fui a viagem toda deitada no banco de trás do carro. E fomos a esse tal padre. Esse tal padre fez lá as orações dele. Era um padre muito idoso. Fez as orações dele. Fechou-me. Fechar a morada, o que é? É fechar determinados chakras que nós temos, principalmente aqui na zona da testa, aqui no centro da testa, e aqui no topo
da cabeça. E é aí que quem fecha a morada, seja padres ou outra pessoa qualquer, vai trabalhar com estes 2 pontos energéticos. E realmente o padre lá fez as orações, fez lá o ritual que ele tinha que fazer. A verdade é que eu ali, durante o caminho, comecei-me a sentir melhor. Até porque toda aquela carga que eu trazia comigo acabou por desaparecer e por se dissipar. Para quem não comia há uma data de dias, eu comecei, lembro-me que parei na estação de Antoá, que nós comíamos na autoestrada, e é uma coisa que o meu marido frisa muito quando nós parámos lá. Lembras-te? Foi aqui que eu parei e pedi para comer porque sentia fome, que era coisa que eu já não sentia há muitos dias. Então, a verdade é que naquele momento resolveu a situação. Todo aquele peso que eu tinha, o eu ter fechado a morada, resolveu porque me limpou daqueles encostos. Eu posso dizer que estava com mais de 40 mortes em cima de mim. Portanto, é uma carga, é um peso, muito, espiritualmente, é um peso muito grande. O que é que acontece? É que a vida foi passando, entretanto, e entretanto, no meu caso, isto aqui para os nossos ouvintes perceberem que isto é a minha experiência, que eu gosto de focar, não quero dizer que toque igual a todos. No meu caso, depois, a mediunidade continuou a insistir, a manifestar-se, só que como eu tinha sido fechada, e quando nós fechamos a morada, nós andamos com uma peça de ouro connosco. É uma peça que é benzida, que é trabalhada pela pessoa que nos está a fechar a morada, que no meu caso era uma chave, a chave do sacrário, que algumas pessoas conhecem, uma chavezinha de ouro, em que eu andava num fio ao pescoço. E então eu supostamente teria de andar com essa chave sempre, porque sempre que eu tirasse essa chave, eu corria o risco de ficar desprotegida e de ser atacada novamente. Então, e agora é o meu lado racional, e eu pergunto assim aos nossos ouvintes: se eu fechei a morada e estaria protegida, porque é que eu tinha que andar com a chave e nunca a tirar? Eu lembro-me já da primeira vez que fechei a morada que eu tinha que andar com a chave, porque já andava com a chave nessa altura. Na minha adolescência, eu batia muito de frente com a minha mãe nesse sentido, porque chegava-se a determinadas alturas que eu queria tirar aquele fio, queria andar com outras coisas quaisquer ao pescoço, não queria andar sempre com a mesma coisa. Depois era fio de ouro, com não sei o quê, que achei bem. Uma rapariga adolescente, eu queria pôr outras coisas e aquilo destoava no look. E a minha mãe dava-me muito na cabeça: tu não podes, porque já sabes que ficas doente, não sei o quê. Mas eu de vez em quando fazia ali as minhas tramóias e tirava e andava sem o fio. A verdade é que se estava protegida com a morada fechada, porque é que eu era obrigada a andar com a chave? A chave, porque sempre que eu tirasse a chave eu corria o risco de ser novamente atacada. Mas se eu tinha fechado a morada, porque é que eu corria o risco de ser atacada? Complexo, certo? E depois, mais tarde, nessa fase, até que eu entrei no meu processo de aceitação do que se passava comigo, também andei depois outra vez muito tempo com a nova chave. Mas isto depois eu vim-me a perceber, isto por experiência minha, e daí eu não aconselhar os meus clientes a fechar a morada quando eles me falam nisso ou eles me perguntam sobre isso. Apercebi-me que não é por facto de eu ter fechado a morada que vai impedir qualquer tipo de manifestação ou situação a nível espiritual de acontecer comigo. Então, se eu via, vai chegar um momento que eu vou voltar a ver. Se eu ouvia, vai chegar um momento que vou voltar a ter esses sintomas. O que acontece é que quando eu fecho a morada, é como se eu tivesse lacrado num baú em que as coisas estão lá, só simplesmente estão mais presas, mais condicionadas. E o facto de eu acondicionar essa energia, mais cedo ou mais tarde, isso vai trazer um reflexo, vai trazer um reflexo para a minha vida, seja da forma que for. Eu poderei ter bloqueios a nível financeiro, eu poderei ter bloqueios a nível de saúde, eu poderei ter bloqueios, seja na área que for. Porquê? Porque eu bloqueei o meu lado espiritual, eu bloqueei a minha essência, eu bloqueei aquilo que eu sou. Porque eu posso ser Susana, uma pessoa normal, mas ter esta característica mediúnica em mim. E se eu a fechei numa gaveta, se eu a fecho num baú, o que é que acontece? É como se eu tivesse a pegar parte de mim e tivesse colocado fora. Não é? É como se eu só existisse em metade. E então automaticamente acabo por trazer depois problemas nas várias áreas. No meu caso, trouxe-me a nível de saúde, em que durante muitos anos eu estive bastante mal,
em que deixei de andar e uma data de situações, até porque, entretanto, desenvolvi um problema de saúde crónico que me irá acompanhar a vida toda, não é? Mas isto para perceber que é muito importante, e principalmente isto para os nossos ouvintes que nos estão a ouvir agora, é muito importante que vocês parem e que vocês percebam de que forma é que o vosso espírito está e se comunica convosco. Porque a mediunidade nada mais é do que a vossa alma a falar convosco, em que para algumas pessoas fala de forma mais suave, é mais meiga, para outras é um bocadinho mais complicado, porque as experiências são mais intensas e são mais fortes. Mas aqui, quanto mais rapidamente a pessoa se compreender e se aceitar dentro daquelas experiências espirituais, aquelas coisas meias esquisitas que acontecem na vida deles, mais fácil é também para se equilibrar. Logo, fica muito mais fácil para fazerem um processo de vida mais normal do que se andarem contra essa energia. Não sei se temos muito tempo para... Temos, vamos só parar um bocadinho para a nossa habitual pausa, voltamos já a seguir. Sente que está desorientado, perdido, sem respostas? Susana Osório Centro Holístico pode ajudar com as mais diversas terapias ao seu dispor. Tarot, Reiki, mesa radiónica, terapia multidimensional, limpezas espirituais, leitura da aura e muito mais. Tudo a pensar no seu bem-estar físico, mental e espiritual. Dispomos também de várias formações nas áreas. Marcações e informações pelo 938-658-574. Susana Osório Centro Holístico em Areias, Santo Tirso. Consulte os nossos serviços em www.susanaosório.pt. Ora, vamos então aqui para a segunda parte do tema de hoje. Falamos de mediunidade. Como eu estava então a dizer na parte anterior, é muito importante que as pessoas parem e que entendam aquilo que acontece com si próprio. As experiências, as situações que acontecem são muitas. As pessoas podem ver mesmo, ver através dos olhos em que estão a olhar, e da mesma forma que eu te vejo a ti, vejo uma entidade ou uma força ou algo ao teu lado, e então é ver com os olhos físicos, assim como as pessoas podem ver muito com a parte mental, em que dá uma sensação que as pessoas veem uma imagem dentro da cabeça, têm a certeza que aquilo está ali, só que os olhos não lhes estão a mostrar aquela imagem. Mas isso tem a ver com a mediunidade da visão, portanto é o ser vidente, como muitas das pessoas dizem, aquela pessoa é vidente, ela vê, ela sabe das coisas. É essa mediunidade, é essa característica que muitas das pessoas normais, comuns, acontece e que acabam por guardar em segredo, porque têm medo ou porque têm vergonha de dizer, até porque ainda há um estigma muito grande nesse componente. Há também a parte do ouvir, e ouvir da mesma forma como ver, pode-se ouvir mesmo, da mesma forma como vocês me estão a ouvir agora, conseguem ouvir alguém, vozes a falar, a chamar, simplesmente não conseguem é ver de onde é que vem aquele barulho, aquele som, aquela voz a chamar. E há o ouvir também que acontece de uma forma muito mental, em que dá a sensação que dentro da nossa cabeça se processa aqui que se ouve, só que nós não estamos a ouvir pelo físico, estamos a ouvir pela alma. É esta parte aqui que por vezes faz as pessoas se sentirem literalmente maluquinhas, porque eu estou a ficar maluca, estou aqui com uma sensação que estão a falar comigo, que tenho vozes dentro da minha cabeça, mas não ouço ninguém a falar. É importante, é extremamente importante que as pessoas que passam por esse tipo de situações se apercebam e se tentem conhecer e que tentem se acalmar, em vez de negar, é aceitarem, porque a aceitação vem-lhes permitir aqui um maior equilíbrio, porque o contexto de mediunidade é o contacto com o outro lado, e nós no outro lado temos muitos anjos, muitos guias, muitos mentores, mas temos muita porcaria, há muita energia. Quando se está aberto para o lado bom, também está-se aberto para o lado mau, e quando a pessoa tem esse canal aberto, tem esse canal mais desenvolvido, precisa de quanto maior se aceitar, ou mais rapidamente se aceitar, mais facilmente equilibra a sua vida. Eu dou formação de mediunidade e eu vejo isso nas minhas alunas.
o quanto algumas delas se transformaram. Claro que depois cada uma tem o seu ritmo e cada uma tem o seu tempo para assimilar a informação. Mas tenho pessoas em que viveram com a mediunidade anos a fio, com estas características, e que muitas vezes as pessoas brincavam, mas até de forma negativa, no sentido de porra, tu até pareces bruxa, sabes tudo, não é? Onde é que tu foste buscar isso? Mas falavam e chamavam isso de uma forma muito negativa e para deitar abaixo, e que criou inseguranças, medos e receios em grande parte dessas pessoas. Quando as pessoas param, compreendem o que acontece e entendem, realmente, olha, eu tive aquele sonho que aconteceu desta forma, isto foi uma viagem astral, isto foi o meu espírito que saiu do meu corpo e que foi buscar informação ali e lá, e eu então tenho um entendimento diferente e eu consigo processar essa mensagem, essa informação de outra forma, e eu não bloqueio a minha energia, eu não bloqueio a minha vida. Se eu estou a falar contigo, apercebo-me da tua energia, eu aceito essa percepção e eu trabalho essa percepção. Não tenho que obrigatoriamente também andar aí com os sinos a badalar, a dizer que eu senti isto, eu senti aquilo, eu vi aquilo outro e não sei o quê. Não temos que andar também a colocar-nos num pedestal porque achamos ou sentimos que somos melhor do que o outro só porque eu estou a ver ou só porque eu estou a sentir, que isso aí já entra na onda do ego e isso depois já fica complicado, acaba-se por puxar coisas que não prestam. Mas o eu estar aqui contigo, imaginando que eu sou uma pessoa normal, que não trabalho na área, não é? Não é que eu seja normal, mas que não trabalho na área, e eu até posso ter essas minhas características e até ser, de certa forma, um segredo meu, em que só meia dúzia de pessoas mais próximas possam conhecer esse meu lado, minha aptidão pela minha intuição, para aqueles insights que por vezes me dão, ou porque eu coloquei a mão em ti e tu estavas com uma dor e eu coloco-te a mão e tu sentes que aquela dor melhorou, porque coloquei-te a mão e tu sentiste uma paz tremenda em ti. Tudo isto são características mediúnicas, porque as pessoas pensam muito que mediunidade é só ver e ouvir. Mediunidade não é só ver e ouvir. A mediunidade manifesta-se de todas as formas. Reparem, o nosso corpo é composto por pele, todo ele. E toda a parte da nossa pele tem porozinhos, por onde saem os pelos. Então, imaginem, não é assim que funciona, mas façam de uma forma mais simples, tentem imaginar que cada poro, cada pelo que nós temos no nosso corpo é uma mini antena. E através de cada um desses poros, através de cada uma dessas antenazinhas, nós vamos receber uma vibração, vamos receber uma informação, vamos receber uma mensagem, em que o nosso corpo vai assimilar o meu de uma forma, o teu da outra, mas nós vamos as duas captar a mesma informação. Uns poderão perceber de uma forma mais intensa e outro menos intensa, mas a informação está lá. Se eu me barro, se eu me nego, se eu não permito, eu vou me sentir mal, vou bloquear e não vou buscar resposta nenhuma. Se eu paro, se eu respiro fundo e percebo, ok, está qualquer coisa aqui a acontecer, estou a sentir aqui algum tipo de energia, estou a ver, estou a ouvir, seja lá da forma que acontecer com cada um de vocês, está aqui qualquer coisa, então deixa-me respirar fundo e deixa-me tentar perceber. Mas eu não estou a perceber, como é que eu faço? Vou perguntar à minha alma, o que é que se passa? Esta energia é boa? Esta energia é má? Estou a ter um arrepio. Este arrepio é frio? Não estou com frio, portanto, logo não é físico, não é uma coisa da matéria. Então porquê é que eu estou a ter este arrepio? Será que é espiritual? E de alguma forma o arrepio vai se manifestar outra vez e vai-te dar informação que não tem a ver com o físico, mas que tem a ver com algo a nível espiritual. E tu podes ir fazendo estas perguntas a nível mental ao teu próprio corpo e o corpo vai-te respondendo. E tu podes estar depois atenta a perceber, ok, senti um arrepio. Os arrepios é um dos sintomas que se sente muito a nível espiritual, entre os bocejos e entre outros. O lacrimejar também. Senti o arrepio, mas deixa-me tentar perceber que tipo de arrepio é este. Porque o mero arrepio pode-te dar muita informação.
Há aquele arrepio que dá-te aquele frio na espinha, em que tu, não gostei, há aqui qualquer coisa que está mal. E há aquele arrepio que até te dá um certo, é um arrepio bom que te dá um certo conforto. Logo, tu já consegues ali ter a noção de que aquela energia, aquilo que se está a passar à tua volta, o assunto que vos que se está a falar, por exemplo, está-se um grupo de pessoas a falar num determinado assunto, sentiste aquele arrepio mais na ferida da espinha, tipo, que qualquer coisa que não está bem. Será que eu devo avançar com o projeto XPTO, não sei o quê? E tu até já te começas a perceber das tuas características mediúnicas, destas mensagens que o corpo te vai dando, e estás a falar com alguém e vais sentindo esse arrepio, por exemplo, não é? E no meio da conversa tens esse arrepio mais denso, mais negativo, mais frio, é que tu dá-te uma sensação de incómodo, de mal-estar. Então podes já estar ali a ter a resposta de que aquilo que a pessoa que está à frente, o amigo, está a tentar fazer, pode não ser benéfico para ele. E no meio de uma conversa, de uma forma muito natural, sem a pessoa perceber se tu estás ou não com os arrepios, estás a obter informação espiritual para passar e numa conversa dizer, olha, eu acho que às tantas isso até nem é assim tão benéfico, porque eu sinto que às tantas não te vai ajudar, ou então vice-versa, quando há aquele arrepio bom e que dá conforto, então por que não? Tens medo, não deves ter medo, deves avançar, porque sentes a confiança. É uma das formas da mediunidade se manifestar. Porque a mediunidade não é como o telemóvel em que nós recebemos a mensagem, o SMS, e tipo, olá, está tudo bem, daqui é o teu guia XPTO, estás-me a ouvir, tu deves fazer desta forma. Não, as informações infelizmente não vêm dessa maneira, as informações vêm um bocadinho por vezes tipo código, em que nós temos mesmo que parar para tentar perceber o que é que nos está a ser dado. E nem sempre é fácil nós conseguirmos essas respostas e essas orientações, ou pelo menos perceber concretamente aquilo que os guias nos estão a mandar. Isso quando estamos a falar de entidades de luz que trabalham connosco para a nossa evolução. Quando são entidades obsessoras e quem tem mediunidade de alguma forma desenvolvida, vai de uma forma ou de outra absorver energias mais densas e mais negativas. E então é muito importante que a pessoa tenha essa consciência, porque quando se sente mais cansado, mais drenado, mais em baixo, estressado por nada, com pensamentos até mais negativos, quando até andava mais ou menos bem, uma coisa que vem assim do nada, então a pessoa deve parar e questionar que às tantas isto não é do físico, não vale a pena eu ir para o médico de família ou andar a fazer exames, porque eu dali não vou obter nada, só vou perder tempo e vou focar-me um bocadinho em limpar a minha alma, limpar o meu espírito. E aqui entram depois as defumações, aqui entram as limpezas espirituais, os banhos energéticos e entre outras coisas que vêm ajudar a purificar e a limpar a nossa aura e o nosso espírito, removendo determinadas entidades densas da nossa vibração. É muito importante também para estas pessoas que têm características mediúnicas que aprendam a conectar-se com as entidades divinas. Cada um na sua crença, cada um na sua religião, deve se conectar com aquilo que acreditam. E se ganhar o hábito de rezar, ou ganhar o hábito de conversar com aquela entidade, seja Deus, seja Jesus, seja os anjos, seja os orixás, seja o que for. No entanto, aquilo que eu aconselho também é que as pessoas devem sim se conectar às entidades que lhes fazem sentido. E porque lhes fazem sentido. E não porque A, B ou C lhes disse que aquela entidade XPTO iria ajudar muito ou pouco naquela situação. Porque se eu não conheço a entidade XPTO, se eu até nem me identifico com ela, eu não vou me conectar, sendo eu médium, ou tendo eu características mediúnicas. Não me vou conectar com essas entidades quando eu não entendo muito bem o que é que elas fazem e de que forma que elas me podem ajudar só porque me disseram que sim. Então eu vou primeiro pesquisar, perceber se me faz sentido. Isto é como nós na Igreja Católica, nós temos muitos santos disponíveis. Não quer dizer que eu me identifique com todos os santos. Eu posso ter 2 ou 3 com que eu até gosto de trabalhar ou com os quais eu me identifico, mas há outros que, ok, está bem, ele é bom para isso, mas eu não me puxa. É a mesma coisa que eu agora chegar aqui à tua beira e dizer assim, olha, agora vais fazer uma oração ao Xum, porque vai-te dar algum que te vai dar a força que tu precisas. E tu, ok, está bem,
primeiro quem é isso, o que é que ele faz e que oração é que eu tenho que fazer e... Né? Se tu nunca ouvistes falar, se tu não conheces, não sei o que é, só porque eu estou a dizer que tu tens que falar para aquela entidade, então fica assim um bocadinho esquisito. Aqui, o que eu quero transmitir aos nossos ouvintes é, principalmente para todos vocês que de alguma forma têm características no âmbito mediúnico, em que vão absorvendo as energias, em que vão sentindo as energias, em que as veem de alguma forma, em que as ouvem, em que elas se manifestam de alguma maneira no vosso corpo, na vossa mente ou no vosso espírito, vocês conectem sim com aquilo que for da vossa devoção dentro da cultura ou da crença que vocês tiverem, não há problema nenhum. Se é para a parte cristã é a parte cristã, se é a parte da Umbanda do Candomblé é a parte da Umbanda do Candomblé, é outra coisa qualquer. O importante é que vocês se conectem com aquela força divina que para vocês vos faça sentido e que vocês criem um elo de ligação com aquela força divina, que se lembrem sempre que vocês terão sempre mentores e guias à vossa disposição, independentemente de saberem ou não o nome dos vossos mentores pessoais, não aqueles que estão ali a gerir toda a gente. E é conectando-se, é permitindo-se ouvir que vocês conseguem se equilibrar. A melhor forma de vocês fazerem isso é parar para meditar. E o meditar é muito simples. Basta colocar uma música, ouvirem a música e tentarem silenciar a vossa cabeça. É tentar silenciar a vossa cabeça dos problemas que vocês têm no dia-a-dia e tentarem se focar só naquela sensação, naquele sonho, naquela mensagem que vocês possam ter recebido e que não entenderam a informação. É o tentar decifrar aquele código, porque a informação vem por vezes em forma de um código, tipo, eu sonhei... pegar aqui num exemplo que me falaram estes dias. Eu sonhei com um anjo que estava ajoelhado a rezar, a olhar por mim, e por trás vinha um sol muito grande, por exemplo. O que é que isto me quer dizer? Que informação é esta? É um sonho que eu tenho vindo a ter com frequência, é uma imagem que me aparece sempre. O que é que isto me quer dizer? Então eu vou parar e vou perceber, se eu estou a sonhar com anjos e com luz e com sol, automaticamente chego à conclusão que não é negativo, certo? Mas vou tentar perceber mais informações sobre este sonho. O que é que eu sinto quando eu sonho com isso, quando eu vejo essa imagem, que sensações me são criadas, tudo isso deve ser validado. Eu tenho sonhado muito com cobras, por exemplo, e as cobras depois têm uma conotação também negativa. O que acontece é que as pessoas, em vez de parar para se ouvir, bom, uma coisa chamada Google, na internet. Significado dos sonhos. E depois, num lado diz uma coisa, no outro lado diz outra coisa, no outro lado diz outra coisa, no outro lado diz outra coisa. Isso porquê? Porque quem escreveu aquela informação ouviu-se assim. E aquilo que faz sentido para mim, aquilo que é a minha experiência enquanto médium, não quer dizer que tenha que ser a tua experiência. E se para mim a cobra pode representar medo, ou pode representar traição, para ti pode representar saúde. Pode representar cuidados de saúde. Então, não é porque tu num lado vês medo, traição, engano, saúde, cuidados de saúde, afinal de contas, qual é o significado para mim? Em que é que se encaixa o eu estar constantemente a sonhar com cobras? É importante eu parar, tirar aí 5, 10 minutos do meu dia para me ouvir. Ok, a imagem não me sai da cabeça, eu sonhei com isto, as cobras estavam desta forma. Que sensação é que me cria quando eu vejo ainda essa imagem mentalmente? O que é que cada antenazinha do meu corpo me diz sobre essa imagem? É aí que eu vou buscar o meu significado, a minha mensagem. Porque os guias falam connosco de acordo com o nosso entendimento. Porque se eu sou uma pessoa que até sou mais... que leio mais, ou que vou buscar informação de uma outra forma, eu vou receber a informação ao nível da informação que eu tenho, ou do conhecimento que eu tenho. Se eu sou uma pessoa da terra, da lavoura, que não sei ler nem escrever, que não sei o quê, que não sei o que mais, não vão vir com informações tão arreboladas ou mensagens tão complexas de se entender, porque a pessoa não, é mais simples. Então a informação tem que ser mais simples. Não sei se me estou a fazer entender. E é importante, porque o mal é que as pessoas acabam por estar dependentes muito daquilo que o outro vai dizer. E não param para pensar o que é que aquela mensagem traz para elas.
Porque qual é o sonho? Qual é o significado do sonho? Ok, para mim quer dizer A, B, C, t. E para ti, o que quer dizer? Então, são os vossos guias, são os vossos mentores. Vocês sentem-se drenados, cansados, em baixo, estão em casa, não têm vontade para fazer nada. Um peso tremendo. Porquê? Não há motivo para vocês sentirem-se assim. Não estão doentes, não estão com nenhuma doença terminal, não têm coisíssima nenhuma. Porque é que vocês estão assim? Ou porque há aí algum stress que pode ser profissional, financeiro e que mexa com o vosso estado psicológico, e isso já é um componente de fraqueza, mas que puxa depois energias a nível espiritual. E mesmo que não haja esse stress, de repente sentimos o que é? Energético e espiritual. Vamos tentar perceber o que é que se passa aqui. Porquê é que eu me sinto mal em casa? Porquê é que eu me sinto mal naquele cômodo específico, naquele canto específico, naquela casa, na minha casa? Eu sinto-me ali, bem assim um frio, bem ali uma sensação. Então, porquê? Não é porque aquele sofá ou aquele banco está para aí com uma ventoinha qualquer ali ao lado. Não é? Alguma energia está-se ali a passar. Então eu vou parar e vou perceber, e vou sentir, e vou questionar, e vou perguntar à minha alma, porque a minha alma vai me responder. Eu tenho que ter conexão comigo próprio, porque o meu melhor amigo sou eu própria com a minha alma, e não aquilo que o outro vai dizer. O outro vai dizer sim, no sentido daquilo que é a experiência dele, dentro daquilo que é que lhe faz sentido para ele, e é isso que deve ser feito. Aqui para os nossos ouvintes, o que eu vos deixo, principalmente para vocês pensarem, é: parem e permitem-se sentir, permitam-se ir buscar a informação sem medo. Conversem com vocês próprios, numa conversa interna, uma conversa mental, ou se vocês quiserem falar alto também, podem ser ouvidos e acharem que vocês estão maluquinhos de vez, mas prontos. Mas se vocês quiserem falar alto, falem. Essencialmente, não se deixem bloquear por aquilo que os outros pensam de vocês. O descobrirem-se ou o redescobrirem-se a nível espiritual não é fácil, não é tranquilo. Os desafios que se apresentam à vossa frente são muitos. Uma falta de compreensão, uma falta de entendimento por pessoas da vossa família enorme. E quanto mais vocês tentam desabrochar, mais vocês vão ser tentados a fecharem-se novamente, a murchar, porque a sociedade ainda não está totalmente preparada e vai haver sempre alguém que vos venha desafiar de alguma forma negativa. A mensagem que eu vos deixo essencialmente para hoje, até porque este tema dá pano para mangas, quem sabe na próxima semana damos continuidade, mas a mensagem que eu vos quero deixar aqui para hoje essencialmente é para todos vocês que de alguma forma acabam por ter esse tipo de características. Façam já este exercício esta semana de se permitirem sentir. Quanto mais vocês se permitirem sentir, mais informação vocês vão buscar do lado espiritual e mais vocês se conseguem ajudar nas situações mais simples e corriqueiras do vosso dia-a-dia, sem medos, conscientes de que há o bem e o mal sempre, mas conectem-se a vocês próprios, conectem-se naquilo que vocês acreditam, na vossa fé, nas entidades que vocês acreditarem sem problema nenhum, mas deixem as coisas fluírem naturalmente e não criem medos nem barreiras, porque assim vocês só se vão estar a prejudicar e a bloquear a vossa vida de uma forma muito maior. Sim, senhor, ficamos por aqui no nosso tema desta semana. Vamos fazer uma pausa, voltamos já a seguir. Para a segunda parte temos o horóscopo, o astral da semana, aliás, e temos também as perguntas dos nossos ouvintes. Até já!